mais trabalho, mais tributário, mais civil, mais penal. Mas não me deixe no último lugar, não, viu? Não. Comecei gravando aqui. Não, Só porque eu jamais. tenho 31 anos só, não me deixe no. Não. Lá. O senhor, professor, acho que no caso a gente teve tido trabalho aí, o senhor está sendo o segundo já que eu vou assistir, por exemplo. Outro não consegui nem de terça, nem de segunda-feira. Já Como estava é na que é? vantagem. A aula de Ah, assistir aqui assim, na plataforma, o senhor está em segundo lugar. Tipo assim, teve primeiro trabalho, que foi a disciplina de 6 às 8, mas o senhor está em segundo. Segunda e terça eu não consegui assistir. Acho que só o Jackson aí e do Anjo, acho que assistiram. muito bem, obrigado. Isso aí é uma técnica de mediação chamada de afago. Pelegagem. Tá aprendendo rápido esse menino aí. Tá. Pelegagem. Agora sim, O ó, que com você acha relação que ao a gente pode manuscrito, fazer? Os prazos, o senhor disse que pode realmente segurar um pouco mais o prazo aí, mas o que é que o senhor pode ajudar a gente nesse sentido, entendeu? ó, tá gravando aqui já, tá? Eu posso Uhum. aceitar o fichamento até sexta-feira, por quê? Que eu não tô deixando para mais longe. Porque eu me perco na contagem dos exercícios. Eu agrupo tudo em pastas aqui, e se você, que são 4 disciplinas que eu tomo conta. Se ficar um hiato grande, eu acabo me perdendo nos arquivos. Teve um semestre ano passado mesmo que teve um aluno que me cobrou, doutor, professor, eu mandei para o seu e-mail tal atividade e você não computou a nota. Aí gerou mau transtorno, eu tive que cancelar a nota dele para gerar uma nova nota, procurar o documento, porque estava em meio mundo de documentos. Então, para evitar isso aí, não é bom deixar esse prazo gigantesco aí, não. Mas até sexta-feira se esforce. Até porque, observem que em conciliar em direito do consumidor, apesar de ser fichamento, que é algo muito recorrente em faculdade, né? Mas são três textos muito pequenos. Dê uma olhadinha para você ver. Veja os 3 arquivos, você faz isso aí numa sentada. São textos bem legais de ler, bem didáticos. São 3 temas que não são presos ao conteúdo do semestre, mas que são novidades, né, da disciplina, né, do mundo jurídico. E são temas que você já deve ter passado já em algum momento. Então, é um fichamento e não é porque é pouca coisa, acho que não passa de 5 páginas. Termina virando um resumo, mais uma crítica. Você vai ler e vai pôr o que você entendeu, na realidade. É um resumo crítico, uma síntese, né? Uma resenha, melhor dizendo, uma resenha crítica. Eu coloquei fichamento porque para alguns pode ser mais fácil extrair os trechos, né? Colocar os trechos e indicar a Os folha. parágrafos e a página. Parar. É porque é tão pequeno que para mediação, sim, foi um fichamento realmente, foram mais de 40 páginas. Mas para um Sim. texto pequeno, eu não vejo por que ter tanta demora. Eu compreendo vocês, sim, pelo excesso de atividades que vai se acumulando, né? É isso, na verdade é a quantidade, né, que vai. Mas tenta trazer até sexta-feira, tá bom? Para não perder ou não Vou ficar fazer a maior perdido. força possível mesmo, certo? Beleza. Você faz rapidinho isso aí, rapaz. A gente faz esse negócio rapidinho. É porque eu tô querendo trabalhar agora, terminar de fazer civil, então eu já comecei. Mas aqui tem muita matéria, ainda tem outros questionários para fazer aqui, que era previsto ter entregue desde terça-feira, dia 7, eu acho. Entendi. Ele saiu aí? Eu vou tentar colocar aqui uma. Ah, tá. Deixa eu ver se eu acho o slide da. Só um instantezinho aqui, tá bom? Ok. Sim, aí o senhor não respondeu, professor. Se poderia ser realmente manuscrito, ou poderia a gente digitar no Word, Ah, passar em tá. PDF, Tá. enviar para o senhor. Então, Isso poderia ser optativo, entendeu? ó, para agora, para conciliador, ou para direito do consumidor, é bom que seja manuscrito, mas nada impede que no futuro, em havendo um livro, um conteúdo mais amplo, nada impede que eu faça digitado, tá bom? Mas é tão pequeno, Diego, você vai ver, leia rapidinho o texto, você vai ler isso em 15 minutos. De Acho que não chega consumidor, nem né? de consumidor.
Primeiro, mesmo de consumidor, mandei para o senhor, mandei digitado. A gente não sabia que era escrito mesmo, acho que quase todo mundo mandou. E outra dúvida que eu estou é, essas atividades podem ser enviadas por lá, pelo portal acadêmico mesmo, como eu estava fazendo? O que é que vai acontecer? Foi feito um pedido da instituição para nós concentrarmos tudo aqui nesse portal, tá bom? Então, eu vou agora estar redirecionando as atividades remotas para este portal e vocês estarão respondendo neste portal, tá bom? Como as atividades já foram algumas entregues lá, continua lá. Mas a partir de agora, tudo que eu passar de novo para vocês vai ser via esse portal daqui, tá bom? Então, no caso, a atividade 2, que é essa que a gente está conversando, que postergou, pode ser postergada, na verdade, até sexta-feira, dia 10, ela vai ter que ser enviada por aqui mesmo, por essa plataforma do Microsoft. Não, pode ser por lá, pelo portal. Mas da agora para frente, as novas atividades que eu vou passar serão por esse portal daqui, pelo Team, certo? E quais seriam essas novas atividades? Tem outras atividades para virem? Porque já foi disponibilizado 3 atividades, não é isso? 3 momentos lá. Tem. Foi então, o texto... as 3 podem ser por lá. Foi o texto... São 3 textos de conciliação de consumidor, né? Isso, da responsabilidade civil do Estado pela perda do tempo útil. Esse é o texto 2. E tem o caráter punitivo pedagógico no judiciário brasileiro, que é o texto 3, no caso. Pronto. O texto 3 eu vou redirecionar para este portal daqui, para quando vocês forem fazer e forem entregar por aqui, tá bom? O Jackson, é bom até saber que o Conselho de Penal falou que o texto 2 em diante seria por esse negócio aqui. Mas assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada professor vai atuar do seu modo. Eu estou admitindo que o texto 2 vá para o portal da FAMEC, porque alguns alunos já me entregaram pelo portal. Então, para não gerar confusão, até a atividade 2, entrega lá. Da agora para frente, aqui, certo? Tudo que eu passar de novo para vocês, texto 3, por exemplo, de direito do consumidor, vai ser via portal Team. E mediação, vocês terão um formulário, um estudo dirigido para responder, vai ser por esse portal daqui, não vai ser por lá, tá bom? Certo. Pronto. Até porque, gente, tem muitos alunos que nem participaram da aula de hoje. Essa aula daqui agora, por exemplo, vai ser gravada. Então, enquanto eles não estiverem ambientalizados com esse sistema aqui, eu não vou ter nem como exigir muita coisa, certo? Vamos lá. Vocês leram o primeiro texto? Eu pensei em fazer aula em 2 blocos hoje. Primeiro bloco, discutir o texto, e segundo bloco, já começar conteúdo, certo? Como é isso? Discutir a avaliação da primeira atividade e depois começar sobre a segunda atividade, é isso? Certo. Bem, o que vocês acharam no primeiro texto, né? Tranquilo, para mim, bom. Eu sinto para fazer. Não sei se ele atendeu a enviado, se atendeu a expectativa, né? Certo. Em linhas gerais, eu fiz questão de trabalhar com artigos. Por quê? Porque vocês na FAMEC lidam com artigos, certo? E eu quis também mostrar a vocês que existe uma forma mais célere de comunicação no direito, para além de uma tese de mestrado que tem outra proposta, né, mais elaborada, mais profunda, e também encorajar vocês a também escrever artigos. Para quem quiser fazer carreira de concurso, artigo numa revista de boa circulação, numa revista renomada, né? Ela pode te dar títulos para concurso, certo? Então, se empenhe em escrever artigos, porque dá crédito para vocês, tá bom? Além de preparar vocês para o artigo científico que vocês irão fazer no final da graduação. Outra coisa importante também é que os artigos eles discutem temas, assim como periódicos, temas corriqueiros, temas que carecem de uma resposta mais aprofundada da jurisprudência, mas que são temas que já estão no mercado, que já estão atuando já, e que carecem de resposta, né? Então, às vezes, o artigo não traz uma conclusão, o autor apenas apresenta o dilema que está apresentado, mas não tem uma conclusão ainda.
né? Apenas apresenta. Então, é uma possibilidade também. Mas vamos lá. No artigo que eu passei para vocês, eu coloquei ele primeiro porque ele trabalhou um pouco do que nós demos na primeira unidade. Apesar de vocês não terem feito a avaliação ainda formal, a primeira unidade já passou, né? E não sei como é que vai ser feito isso ainda, nós iremos discutir. Mas eu tentei colocar um texto que mexesse com alguns conceitos. Quando vocês leram aquele artigo, vocês perceberam alguns temas, alguns princípios ou algum conceito que nós trabalhamos na última aula, nas últimas aulas? Não, não lembro de nada. Não? Eu ainda não fiz a atividade. Não entendi. Eu ainda não fiz a atividade. Ah, tá, ok. Então, aquele texto, em linhas gerais, né, ele vai tratar de um problema muito corriqueiro nas redes sociais, e não só rede social, em sites que se destinam a ajudar o consumidor, como Reclame Aqui, por exemplo. Então, você tem um site que cumpre uma função social, que não cobra para esse serviço, né? E ele cumpre muito bem, por sinal, o fim ao qual ele se destina. Eu uso bastante o Reclame Aqui. Antes mesmo de ir para a justiça, eu uso o Reclame Aqui e normalmente me respondem, atendem o meu pedido. E a rede social também, né? É uma forma de comunicação extra que apresentou, hoje não vivemos sem ela, praticamente, né? E essa rede social, esses sites Reclame Aqui, essas plataformas que são criadas, de todo jeito tentam democratizar o acesso do consumidor à informação, tentam aproximar o consumidor do fornecedor. Então, eles cumprem um papel muito bom, muito importante, né? Na defesa dos interesses do consumidor e, por vezes, do fornecedor também. Mas o problema que o artigo traz, né? Estão ouvindo? Perfeitamente. Mas o problema que o texto discute é... Mas o problema que o texto traz é saber se existe um limite entre a liberdade de expressão, né, e de informação desse consumidor, de livre exercício da sua opinião, versus também a dignidade da pessoa, né? Nós hoje no direito falamos em dignidade e dano moral também em face de pessoas jurídicas, não apenas de pessoas físicas, certo? Então, existe uma necessidade de se preservar a identidade, a marca. Caiu. A pessoa jurídica, de se preservar o interesse do consumidor e do fornecedor. Você pode, como consumidor, expressar sua opinião? Pode. Você teve acesso a um serviço ou a um produto que o mercado garantia que deveria, que não apresentou segurança, que não funcionou do modo como deveria funcionar, você, consumidor, todo o direito e de tornar público, inclusive, a sua insatisfação. Não existe nenhum problema nisso. O problema está na forma como você faz isso, certo? Existe um equilíbrio da forma como você vai reclamar. E isso pode ensejar ações de dano moral do fornecedor contra o consumidor. Imagina que situação, né? Então, o texto traz essa questão. Sobre os princípios... Né? O texto traz a questão lá do iFood e outra questão de um TripAdvisor do hotel e tal, isso. Texto. Isso. É uma avaliação pejorativa que o consumidor faz. Ele extrapola a liberdade que ele tem de dizer se está satisfeito ou não com o produto que ele adquiriu ou com o serviço que lhe foi prestado. Bem, dentre os princípios que a gente consegue identificar naquele texto, né, eu elenquei alguns que eu percebi. Princípio da informação, né? O fornecedor tem por obrigação descrever tudo aquilo que pode incorrer riscos para o consumidor. A informação deve ser previamente prestada, de modo claro, em letras que dê para o consumidor ler, tá? Em fonte adequada. Os eventuais riscos que o produto
possui devem ser comunicados. Então, o CDC no Brasil, ele autoriza que produtos que ofereçam determinados riscos, determinados, não todos, possam ser colocados no mercado, desde que o consumidor tenha a informação. Por exemplo, um remédio, por exemplo, né, uma droga, que acaba efeitos colaterais e pode causar transtornos abscissos, tudo no consumidor. No entanto, o fato do ele estar no mercado, desde que a informação seja bom, tá tudo bem com você, Diego? Tá uma merda aqui, velho. Eu acho que é meu notebook tá assim, uma placa tá travando, já botei o ventilador. Mas eu tô achando que a internet não, tô achando que é o processador dessa bosta. Vamos lá. Tá. Então, princípio da informação, princípio da liberdade de expressão, né? Garantido constitucionalmente. Respeito à dignidade. Outro princípio também foi da boa-fé objetiva, que é importante nesses casos aí, né? Todos, na verdade, nesses casos. Perfeito. Você compra um produto, né? Você acreditando que ele funcionará para o fim para o qual ele foi vendido, né? Foi comprado, e ele não funciona, né? Perfeito. É possível também elencar o princípio da harmonia das relações de consumo, né? O equilíbrio e a harmonia das relações de consumo. Bem, dentre os conceitos que a gente consegue perceber naquele artigo, que são bem tratados, o conceito de produto, né? Seja ele um bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Também aparece aqui o conceito de serviço. Quando você fala do hotel, por exemplo, ele não trata de um produto, trata de um serviço. Né? Porque o serviço, já demos na nossa última aula, revisando aí, ó, qualquer atividade que é fornecida no mercado de consumo, né? Mediante uma remuneração, que pode ser aí de natureza bancária, financeira, né? E o que não pode ser confundido também com as relações trabalhistas, que já é outra esfera. Tá bom? Outro conceito que é... Oi? Não, eu ia falar assim, que na questão do hotel lá, do serviço, as duas questões do texto foi que ela foi reclamar sobre o produto no iFood, sobre o serviço lá. Aqui parece que nos dois casos, por exemplo, os clientes não foram ofensivos, mas em um dos casos parece que foi feito de forma dura a reclamação, mas não ofendeu a dignidade, no caso da PJ. E aí os dois, um parece que tentou pedir, né, meio que oprimir ou indicou que a pessoa tirasse esse anúncio, e a outra questão, se não me engano, foi o iFood, o fornecedor do produto chegou a ser ofensivo e xingou até a mulher que fez a reclamação, se não me engano. Sim, perfeito. Um problema vinculado a um produto e o outro a um serviço, né? A do hotel lá. Então, vimos também o conceito de fornecedor, né? Aparece bastante no texto, que nós já vimos, gastamos uma aula falando sobre isso, né? Que pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física também, pública, privada, nacional, estrangeira, conforme o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, certo? Bem, vocês queriam comentar alguma coisa a mais sobre aquele texto que chamou a atenção de vocês? Ou foi um texto tranquilo, deu para compreender direitinho? Não, para mim o primeiro texto foi... Deu, né? Pronto. Esse mesmo texto também vai servir de base para a aula de hoje. Por quê? Esse texto, ele traz, de um modo indireto, certo? Um dos direitos básicos do consumidor, que está ali elencado no artigo 6º. Eu estou vendo que a Jackson está com o Código de Defesa do Consumidor em mãos, né? Ótimo. Então, no artigo 6º, você vai ter ali os direitos básicos do consumidor. E, dentre os incisos, o artigo 4º,
traz um que aparece no texto que vocês leram, que é a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços. Vocês perceberam ali, como o Diego acabou de falar, um método comercial coercitivo. Isso, ele queria impor para tirar, Impor, tirar sob ameaça, né? xingando ainda. Pois é. E, por outro lado, o consumidor se defendendo porque ele entendeu que a publicidade ela foi enganosa. Então, nós acabamos de ver aqui que dois conceitos, inclusive, que nós já abordamos, né? Perceba que o código fala no artigo 4º, proteção contra a publicidade, tá bom? Publicidade. Não há aqui a palavra propaganda. E muitas vezes a gente confunde aí, né? Já falei isso em sala, não sei se você se recorda, na última aula, há quase um mês atrás. Uma coisa é publicidade, outra coisa é propaganda. O CDC ele vai estar mais voltado à publicidade, porque através da publicidade você quer vender, você quer convencer o consumidor a comprar o seu produto ou adquirir o seu serviço. Já a propaganda tem um outro fim. A propaganda tem toda uma ideologia por trás, ela quer convencer você a abraçar uma causa. Pode ser uma causa social, uma causa política, uma causa religiosa, certo? Então, falou em publicidade, falou em consumo, mercado de consumo. Falou em propaganda, tem fins mais nobres, ou pelo menos fins diferentes daquele simplesmente comercial, tá bom? Seria a questão mais do governo, não é isso? Oi? Seria mais a propaganda, seria mais as questões do governo, não é isso? Institucionais, é isso? Não consegui entender bem. É porque está falhando. Se você puder escrever. Tá. Então, estou falando assim, a propaganda ela tem mais fins, no caso, institucionais, no caso, institucional. Isso, Perfeito. Governo, Ministério da Saúde e tal, essas coisas nesse sentido, assim, né? Igrejas, partidos políticos. Agora nós veremos muito propagandas, muito. Na época das eleições, coronavírus agora, tem muita propaganda na televisão. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Então, é propaganda, isso é propaganda, certo? Valeu. Tá, eu vou tentar compartilhar com vocês um slide aqui agora, para vocês poderem acompanhar através de algumas imagens que eu coloquei aqui, tá bom? Estão vendo aí já? Dá para ver. Sim, professor. Aula 4 de Direito do Consumidor, não é isso? Deixa eu mostrar só uma foto para vocês, para ficar mais sedimentado na cabeça de vocês, certo? Então, você tem aqui uma propaganda do governo, do SISU, né? Não deixe para a última hora e tal. Então, vem aqui o emblema do governo. Não há intenção de vender nada aqui. A ideia é que você possa abraçar a causa e, se for o seu perfil, se for o seu interesse, entre nessa jornada. Aqui, embaixo, já tem um recorte de várias siglas partidárias, cada uma com sua ideologia, com sua proposta, com sua bandeira política. E aqui do lado, um exemplo de publicidade, né? Vem a Cefamec, que ela quer atrair você para o time dela, ela quer atrair você para adquirir o seu serviço educacional, tá bom? Bem, voltando aqui aos direitos básicos do consumidor, nós vamos para o item 1. Proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, certo? Existem graus de periculosidade e de nocividade dos produtos e, a depender do grau que ele ofereça, ele pode ser proibido de integrar ao mercado de consumo, ou ele pode ser obrigado a, pelo menos, indicar ao consumidor dos riscos. Então,
Vendeu solvente. Cuidado, risco de explosão. Não aproxime de substâncias de calor. Não coloque debaixo do sol. Não reutilize a embalagem, porque corre risco à saúde. Então, normalmente, quando se fala de perigo, né? É de perigo à segurança da pessoa. Risco de explosão, superaquecimento. Quando se fala de nocividade, vai estar mais associada à saúde da pessoa, né? Então, enquanto a periculosidade mata você em um segundo, né? A nocividade mata você aos poucos. Então, pode gerar algum dano à sua saúde. Então, quando você compra um aparelho... Tá ouvindo? Quando você compra um aparelho celular, quando ele te fala para você não colocar esse aparelho próximo à sua virilha ou ficar muito tempo no seu ouvido, ele está ali preocupado com um caráter nocivo que aquele aparelho pode gerar em você, tá? A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e igualdade na contratação. Como é que você vê essa questão de educação e divulgação do consumo adequado, né? Isso é muito comum. Quando você vê os brinquedos infantis, por exemplo, por faixa etária, o fornecedor é obrigado a indicar qual é a idade adequada para aquele produto, aquele serviço. Só vi de longe. O Veloso ainda estava se aproximando do meu salto. Estão ouvindo? Não. Alô? Oi, gente. Paty, tem que dar pausa no microfone aí, Paty. Tem que dar pausa no microfone. Paty, Oi, Ok. Ricos. Não tem que estava dar ouvindo. pausa. Aí, tem que dar pausa no microfone. Agora melhorou. Pronto. Voltando. Então, a educação e divulgação sobre o consumo adequado tem tudo a ver com o manual de consumo que vocês veem, né? Com a bula dos medicamentos, com a indicação de faixa etária adequada para o uso daquele medicamento, para as condições adequadas de uso daquele produto. Então, não passe ferro, por exemplo, nessa roupa acima de 30 graus, acima de 50 graus. Não lave a roupa dessa forma, porque senão vai inviabilizar esse produto, certo? E quando se fala de igualdade de contratação e de escolha, é você não fazer oferta de produtos inadequados àquela faixa etária. Ou mesmo não financiar ou não produzir publicidade de produtos de modo a induzir aquela criança a erro ou levar aquela criança a desejar o produto, sendo que a criança não tem condição de escolha. Então você não pode se aproveitar daquela idade, daquele pouco conhecimento, daquela pouca chance de discernimento que a criança tem, da fraqueza do consumidor para adquirir um produto. Isso é vedado pela legislação, certo? Por isso, nós veremos, eu vou até mostrar para vocês aqui agora, isso está muito ligado também ao artigo 4º, a prática de mensagem subliminar, ela é proibida no nosso código, certo? Aqui, por exemplo, antes, não sei se vocês sabem, mas antes era permitida a propaganda de cigarro. Agora não é mais. Ele deve ser desincentivado, certo? Então, o que aconteceu? Na época, houve uma polêmica grande da Ferrari, porque a Ferrari, tudo bem, o símbolo da Marlboro, né? Estava proibido de publicidade. Mas eu posso inserir esse mesmo significado aqui desse símbolo, estão me ouvindo bem? Ouvindo. Em uma linguagem codificada. De modo que, em alta velocidade, de carro, por exemplo, a pessoa que estará vendo vai ver um vulto, que vai fazer menção, que vai remitir, né? Que vai fazer uma analogia, né? A marca que foi durante décadas muito bem conhecida no mercado. Então a Ferrari foi proibida
de exibir esse código de barras aí, porque em movimento associava a Malboro. Bem, com relação à publicidade, nós veremos no artigo 4º também, no inciso 4º, melhor dizendo. A publicidade, ela volta também no artigo 36, e eu deixei nesse tópico aqui, né, quais seriam os limites dela então, né? Ela deve ser veiculada de forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Então, como conciliar esse princípio com o da merchandising, né? Que é tão comum. A merchandising pode, professor? Pode sim. Tanto que é feita aí no Big Brother da vida, né? Até pus uma foto do Big Brother aí. A merchandising, então, seria um anúncio de um bem de consumo de forma indireta. É uma técnica publicitária. Poder pode. E bastante usada, né? Muito usada. Muito. Agora Mas mesmo, nas lives aí mesmo, tá tendo esse merchandising aí da Ambev, com as marcas de cerveja, da Megalu e tal. É bem visível isso. Sim. Então você pode, só que você tem que indicar ao consumidor no início e no final. O Big Brother faz no final, me parece. Sempre coloca merchandising de tal marca, para que o consumidor não se sinta iludido. O consumidor está sabendo que diariamente ou em alguns programas aquela marca vai ser exposta e não é para induzir ele a erro. Está muito claro que há um contrato entre a Coca-Cola ou entre a Antártica. Mostrando esse evento, né? Não é à toa também que você vê alguns jornais, quando o repórter vai fazer alguma reportagem, né, alguma matéria, eles embaçam a marca. Não sei se vocês já viram isso aí, né? Sim, já vi. Para não divulgar a marca, porque eles não estão recebendo por isso, né? Perfeito. E não só por isso, Diego. É para que o consumidor não processe a Rede Globo ou o jornal, alegando que está havendo a merchandising, entendeu? Mas a merchandising é proibida, né? Não é proibida. Mas imagine aí que toda vez que um repórter vai para a rua fazer matéria de campo, ele tem que colocar lá, ao vivo, merchandising de tal marca. Não tem tempo hábil para isso. E ia gerar uma complexidade muito maior também para o editor de jornal. Toda matéria que ele fizer, ele vai ter que colocar lá merchandising de tal marca. Imagina, né? Mas o merchan não seria financeiro ou não? O merchan não seria uma questão mais econômica também, não? Atrelada pela econômica? Porque, tipo, na reportagem de rua, você vai ter um posto de gasolina X, é um carro que passa com a marca tal. Vai ser muito difícil você eliminar todos os pontos só buscando a imagem. Entendeu? Seria um merchan, uma coisa meio paga. Isso, merchan é pago. Mas perceba, as empresas às vezes fazem isso, elas colocam embaçam a imagem para evitar que um desavisado venha se achar enganado, entendeu? Venha se achar propositalmente induzido. Nós sabemos que não é merchandising, nós sabemos porque não há contrato, eles não estão recebendo para isso. Mas o consumidor desavisado aqui, espertinho, pode querer alegar que, olha, eles estão fazendo sempre a matéria em frente à Coca-Cola. Por quê que eles fazem Coca-Cola sempre? Por que que a reportagem sempre faz matéria em frente ao Iguatemi e não faz em frente a Salvador Norte? É para me induzir nesse shopping? Ou shopping da Bahia, né? Não. Pessoas que fazem isso. Tem. É possível sim. Então, para evitar fazer essas propagandas gratuitas e para evitar essa acusação de merchandising desavisada, né? Eles evitam isso. Professor, eu queria tirar uma dúvida aí, a parte, no caso, depois, você vai concluir a aula, mas eu queria tirar uma dúvida sobre uma que surgiu, né, no diálogo com dois amigos. Pode falar. A dúvida foi o seguinte, tipo assim, tem um amigo que está fazendo trabalho de energia solar, né? E aí, tipo, conversando assim, eu falei com ele, velho, se ele tiver algum problema, né, esse rapaz do depósito, tivesse algum problema com essa empresa, que se talvez poderia ter algum dispositivo na justiça que pudesse acionar o Santander. Por que acontece? A Inove Solar, ela está fechando vários contratos com parceria pelo Santander. E aí, tipo, você falei com eles,
como é que eu vou confiar nessa empresa da Inova? Entendeu? Posso confiar nela ou não? Se tiver problemas, talvez se tiver problemas, você pode acionar ela judicialmente, mas eu acreditava, né, no caso eu acredito, que ele poderia também acionar de forma solidária o Santander. Aí ele falou, mas o Santander não tem uma parceria de fazer vistoria e tal, não tem uma pessoa específica para isso. Eu fiquei com essa dúvida. Eu posso acionar, por exemplo, essa Inova Solar e solidariamente o Santander. Nesse caso da prestação de serviço, seria exclusivamente direto com o Inova, não envolveria terceiros no caso, entendeu? Olha, tem jurisprudência a esse respeito já, com relação à Caixa Econômica Federal e com relação à construtora, certo? O juiz, em linha geral, quando se fala de um serviço mal prestado, todo mundo que integrou a cadeia de consumo, certo? Aquele que divulgou o produto, aquele que colocou em circulação o produto, aquele que fabricou o produto, aquele que transportou o produto, todos que integram a cadeia de consumo, em via de regra, devem ser responsabilizados, ou pelo menos podem ser responsabilizados. Mas existem decisões já na Suprema Corte em relação a construtoras, por exemplo, de que a Caixa Econômica Federal ela deve se cercar dos devidos cuidados para saber se o empreendimento que ela está financiando, que ela está tornando viável no mercado, dá segurança ao consumidor, certo? E se for apurado que ela tinha condições de saber dessas condições e não fez de modo irresponsável, ela responderá também. Do mesmo modo, eu penso que o Santander, se ele tornou viável a divulgação desse produto, colocou ele no mercado, porque sem o Santander ele não seria colocado no mercado, ele pode vir assim a ser também chamado a lead, certo? Valeu, obrigado. Tá. Lá na frente nós teremos uma aula sobre responsabilidade contratual e os limites dessa responsabilidade, várias exceções à regra, tá bom? Mas lá na frente, não agora. Acredito que na terceira unidade só a gente fala sobre isso. Tá. Tô ouvindo, já. Tá ouvindo, professor? Tô só ouvindo. Tá ouvindo também. Tô ouvindo. Ok. Professor, com respeito à publicidade, a informação dos preços dos produtos é protegido também por esse direito, por esse artigo 36? Bem, o tamanho das informações do produto tem fonte própria. Se não me falha a memória, parece que é a fonte 12. Me parece que é a fonte 12, que é exigida. Com relação ao preço, princípio da informação e princípio da oferta também, certo? Aquilo que você oferta vincula o fornecedor. Ah, tá certo. Porque às vezes o preço não está no local acessível ou não está mesmo na prateleira, né? Não viola esse direito, não, né? Viola, publicidade, não, né? viola com certeza. Viola o princípio da informação e viola também a oferta, entendeu? Ok, professor. Olha para cá, o inciso terceiro que aqui diz aqui. A informação adequada, artigo 6º, inciso terceiro. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço. Olha aí, tá vendo? O que Jackson acabou de falar. Bem como sobre os riscos que apresentem. Inciso 4º. Já lemos, né? Inciso 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Quando nós falamos em sala de aula sobre teoria geral do contrato, vocês já deram Civil 4? Não é? Já? Deram Civil 4 já? Civil 4 já vem Civil 5, título de crédito. Ok.
Em Civil 4, vocês veem, né, essa evolução do direito civil, em teoria geral do contrato. Então, você sai de um estado alheio ao contrato, que era um estado que apenas existia para chancelar o que foi acordado entre as partes, o que foi celebrado entre as partes, sai desse ponto para um estado agora mais garantista, um estado social, um estado que participa do contrato. Então, ao ponto de criar o CDC, né, que foi um grande ganho na sociedade brasileira. E aí você vem agora com o artigo 5º, dizendo da possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabelecerem prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes, que as tornem excessivamente onerosas. Perceba. Seja álcool em gel. O artigo da pandemia. Sim, o código chega a falar o seguinte: em que pese o princípio do pacto sunt servanda, em que pese a vontade das partes dever ser respeitada ainda, são princípios que devem ser mitigados, reduzidos. Por quê? Porque hoje em dia o contrato tem que cumprir a sua função social. O contrato deve respeitar o equilíbrio entre as partes. A teoria da equivalência entre as partes, do equilíbrio econômico contratual deverá ser respeitado. Então, se em algum momento esse equilíbrio deixar de existir, seja econômico ou social, cabe ao juiz, então, né, caso não haja acordo entre as partes, restabelecer esse equilíbrio. Então, toda vez que tiver um fato superveniente, nós falamos da teoria da imprevisão, né? Um fato em que as partes não tinham realmente como prever na hora do contrato, é possível que o juiz, então, altere essa cláusula, certo? Inclusive, essa revisão contratual, ela pode ser feita, em alguns casos, até de ofício pelo juiz, porque toda vez que incidir sobre matéria de ordem pública, né, o juiz ele pode agir de ofício, certo? Tá bom. Sexto, né, efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Vocês já ouviram falar do RICAL, né? Estão me ouvindo? Já tô ouvindo. Já. Bem, o fornecedor ele tem por dever atuar para prevenir o consumidor, seja através de informação clara, precisa, dos eventuais riscos a serem suportados, né? Através de bulas, através de manual, através de indicativo de idade, como nós já falamos hoje. Se o fornecedor, em algum momento, descobrir que aquele produto, após ser colocado no mercado, ele oferece algum risco à incolumidade física, né, psíquica do consumidor, ele tem por obrigação tornar público, notório, que aquele produto oferece risco à saúde e integridade física do consumidor. Tudo por quê, Juan? Para que possa prevenir ele de eventual dano. Juan, mas em que pese o RICAL seja colocado no ar, né, em um meio de ampla divulgação, isso, ainda assim, desonera o fornecedor de eventual responsabilidade penal ou responsabilidade civil? Desonera ou não desonera? Não desonera. Ainda que a Ford, por exemplo, né, ou qualquer empresa Chevrolet aí, coloque uma propaganda dizendo que todo mundo que adquirir o veículo deverá submetê-lo a uma revisão porque o airbag não funciona. Ele está cumprindo aí com o artigo Esse 6º, artigo né? aí. Aí o que vai acontecer? Artigo 6º, ó. Ainda assim, Não, é isso no artigo 6º. ainda assim, ele responderá por eventuais danos patrimoniais. Isso já foi objeto de discussão jurisprudencial já. Uhum. Mas o artigo 6º fala também da reparação de dano patrimonial. Reparação fala de um problema que aconteceu, né? Um dano que já aconteceu, não apenas prevenção, mas agora uma reparação, né? Uhum. E não apenas um risco, mas agora um dano que aconteceu. Seja ele patrimonial, seja ele moral,
seja ele individual, afeta uma só pessoa, seja ele coletivo, seja afeta um grupo de pessoas, por exemplo, idosos, por exemplo, grupo de infantil, de crianças de tal idade, né? Ou difusos, ou seja, quando há um número indeterminado de pessoas, de classes de pessoas que estão vinculadas, unidas por um mesmo fato. Certo? 7. Ou seja, informação além da correção, ou seja, tanto de danos quanto do bem. No caso desse inciso. Sim. Perfeito. E aí vamos nos lembrar as primeiras aulas, né? Que isso pode acontecer, inclusive, com relação a terceiros que nem participaram da relação de consumo. Uhum. São consumidores por equiparação. Lembra da Boate Kiss que eu falei para vocês? Shopping que explodiu em São Paulo? Tá. Bem, inciso 7º. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais morais, individuais, coletivos, difusos, assegurar a proteção jurídica, administrativa e técnica. Porque isso aqui, no SAC existe um serviço SAGE, Serviço de Atendimento Judiciário, que dotado de servidores capacitados para ouvir o consumidor, extrair a queixa dele, resumir no papel e submeter ao juizado especial, mesmo sem advogado, certo? Até 20 salários mínimos no máximo. Passando disso aí, tem que ser com advogado. Mas isso aí já é um exemplo de cumprimento do inciso 7º, né? Acesso aos órgãos judiciários a pessoas necessitadas. A pessoa que não tem dinheiro para pagar um advogado, então ela pode ir no SAC fazer isso aí. Outro órgão que eu já coloquei em sala de aula, inclusive, acho que na segunda aula, me parece, foi o órgão do CODECON, né? Que faz o cálculo para o consumidor. Temos o PROCON também, que vai ajudar na intermediação, na fiscalização do consumidor. 7. A facilitação da defesa de seus direitos. 8, né? A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. O que significa isso aí? Muita coisa. Uma coisa, para o consumidor, né? Que ele não tinha obrigação de provar que as alegações dele, o fabricante que vai ter que dizer que ele não está falando a verdade ou que não procede. É quase uma policial que conta com a fé pública, né? No caso, seria a gente provar. Muito boa pergunta. Olha o que acontece. A regra do direito é quem alega tem que provar, certo? Então tá. Quem está alegando um fato constitutivo do direito tem por obrigação provar o seu direito. E cabe ao réu agora desconstituir esse direito, provando a sua desconstituição. Tá bom? A regra é essa. Mas no direito do consumidor, percebam que o legislador foi bem claro, ó. Quando for verossímil a alegação, ou seja, o juiz ele não é bobo. Ele vai ver se naquele caso ali o que o consumidor está alegando é uma coisa absurda ou é uma coisa que tem indícios de que possa ser uma verdade. É indício de uma coisa que realmente acontece corriqueiramente, é fácil de acontecer, ou é uma coisa impossível de acontecer. Então não é qualquer alegação do consumidor, é quando for verossímil, ou seja, tiver chances de ser verdade. Ou, qual é a outra situação, a condição? Quando o consumidor for hipossuficiente. O que significa dizer hipossuficiente? Não é o consumidor ser pobre, não. Nada a ver com isso aí. A condição de pobreza está associada à vulnerabilidade, certo? A condição financeira de assumir com as custas processuais. Quando se fala de hipossuficiência aqui, é hipossuficiência técnica. O consumidor não tem condições técnicas de provar que aquele celular, por exemplo, queimou a placa-mãe.
que aquele celular faltou uma peça que não permite leitura de chip. A única pessoa que tem como provar que realmente foi colocada a peça que lê chip é o fabricante. Então, o juiz, ainda que, vamos supor que o juiz perceba que realmente, o celular tem fotos no processo, em vídeos, provando que o celular não está ligando. Bem, não é natural no celular não ligar. Logo, há uma verossimilhança. Então, já há aqui uma condição para eu inverter o ônus da prova. Em segundo lugar, que é o ou, né, alternativo, né? Bem, um consumidor não vai conseguir provar nunca o motivo que ensejou um celular Samsung recém-comprado de não funcionar. Logo, eu vou devolver esse ônus para o fabricante, para o fornecedor também, certo? Então, não é sempre que o ônus da prova será invertido. O ônus da prova será invertido quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando ele foi hipossuficiente perante o fornecedor. Tá claro? Claríssimo. Isso aqui é muito bom, porque senão o consumidor está sempre brincando, usando a máquina do judiciário para alegar o que ele quisesse, né? Eu pai volta, eu vou falar milhares de vezes, sempre quando estiver dando isso daí, eu vou ver se é questão da boa fé, ou da má fé. Sempre ela vai estar presente em tudo, nunca vai deixar de estar. Perfeito. Tem coisas absurdas no judiciário, né, gente? Tem coisas bem loucas. Rato morto dentro de uma Coca-Cola. Será que isso é verdade ou não, né? Ele fala Pois que quase é possível, isso aconteceu, o povo criou, colocou lá dentro. Sim. Artigo 10º, o inciso 10º. Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos. Tá bem claro. Tem que Já ser bom isso na última. Oi? Não, tá bem claro isso daí também, nesse sentido, que é adequado e eficaz. O serviço tem que ser feito. Esse inciso aqui nos lembra de uma aula que nós tivemos também. Eu mostrei a vocês que os serviços públicos não estão blindados contra o CDC, tá? Eles também são sujeitos ao CDC, tá bom? A informação que trata o inciso 3º deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado em regulamento. Isso aqui é muito importante também, tá? Já foi decidido já, inclusive, na Suprema Corte, que os contratos, quando são destinados a pessoas cegas, por exemplo, eles têm que trazer a linguagem braille, de modo a tornar acessível aquele produto ou aquele serviço sendo contratado, né? Para que o cego também tenha plenas condições de comprar, sabendo o que está comprando. Então, por exemplo, se um aluno hoje surdo chegar à FAMEC para assistir aula, ele terá que ter um intérprete em Libras para garantir a prestação de serviço para ele, tá bom? Uma pessoa, por exemplo... Professor, Oi? nesse caso da FAMEC do exemplo aí, e no caso ela poderia, se negar a dar aula ao aluno que é cego, por exemplo, negar contigo nem da aula. Tipo assim, não matricular ele porque ela não tem essa ferramenta, por exemplo. Não. A regra... Ela poderia abrir mão da aceitação da pessoa, tá? Não. A regra hoje no direito brasileiro, né, após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é garantir acessibilidade e mobilidade universal, certo? Inclusive, os prédios de todos os empreendimentos, ao serem edificados para uso coletivo, deverão, previamente na prefeitura, apresentar um projeto já com tudo de acessibilidade, certo? Ele não pode ser inacessível. E após a sua construção, em sendo um imóvel público ou privado para uso coletivo, deverá se adaptar a essas pessoas, né, PCD, certo? E com relação a autistas, com relação a pessoas cegas, surdas, as instituições em geral, elas têm que se adequar a tornar o máximo acessível possível o seu empreendimento. Não pode excluir o aluno
porque ele tem essa deficiência, tá bom? Ou seja, no caso, por exemplo, restaurantes, por exemplo, todos têm a obrigação, no caso, de colocar uma rampa de acesso. Tem a obrigação. Independente do ramo, do que seja. Né? Na época da produção do projeto, é uma condição, por lei já, ter acessibilidade, senão a prefeitura não libera o alvará. E, uma vez já aberto o empreendimento, ele deve se ajustar, se adequar. Certo. Entendi. Ô, Jackson, mandei um WhatsApp para você de além. Não, será você que mandou uma foto lá? Eu estou sem o celular aqui na mão. Ah, eu botei no WhatsApp web aqui, a gente tinha pegado a sua língua e mandei para lá. Como é, Jackson? Oi? Jackson. Eu não sei se o senhor respondeu ou não, não se lembrar, mas como fazer. Ficou optativo ou não a questão do método de flexão da atividade? Como é que é? Não entendi. Se ficou optativo ou não a questão da confecção das atividades, se pode ser digital ou se tem que ser realmente escrito, se vai flexibilizar nesse tá. Ok. Eu não estabeleci isso no edital, né? Mas eu entendo. O programa não. O programa segue somente o básico. Fichamento X. Então não diz a forma do fichamento e não diz a metodologia que você pode fazer. Ok. Não estabeleci essa exigência, né? Mas, assim, o ideal, eu entendo que seja manuscrito, porque eu já peguei vários trabalhos, corriqueiramente isso aí, de alunos que pegam o cursor do mouse, copiam e jogam. A ideia do fichamento, aí vem a boa-fé objetiva. Claro que vocês já são adultos, são pais de família, estão fazendo faculdade, pagando, porque querem aprender, né? Não estão aqui brincando, né? Eu compreendo. Eu não duvido de vocês, não. Mas eu entendo também que quando você está escrevendo, você assimila melhor. E além do que mais, você treina a sua própria caligrafia. Eu tenho colegas que não passaram na OAB por várias vezes por problemas de grafia. Por quê? Nós somos tão habituados a digitar, eu mesmo já estou perdendo o hábito de escrita. Sai muito garrancho. Então, você treina isso também. Eu sei que é meio chato, às vezes, você ter a tecnologia a seu dispor, né, tão rápido, e você tem que fazer à mão, mas eu acho mais interessante. Claro que se for um livro de 200 páginas para você fichar, por que não facilitar? Mas os textos meus, por exemplo, que são textos curtos, de 4 ou 5 páginas cada artigo, eu acho que a mão é o melhor caminho, tá? Porque eu particularmente escrevo de letra formal, não, como escrevo formal. Então, desde pequeno, eu escrevo para fazer redação de curso vestibular, às vezes eu vou ignorando muito, eu vou fazer redondinho e tal, às vezes ocorrem umas rasuras. Mas assim, enfim, aí às vezes eu peço até ajuda para poder passar limpo. Eu posso fazer ali com letra de forma, depois eu peço uma ajuda para alguém passar limpo, para sair no normal, para entregar essa demanda de atividade. Porque realmente para escrever naquela letra cursiva, naquela letra redondinha, me enganando um pouco. Entendo a questão da OAB, entendo a questão do concurso. Eu acho que isso também vai depender muito da área que as pessoas vão colocar. Vão fazer. Não, mas até a própria OAB exige como critério de correção da segunda fase boa letra, viu? Não, entendo. Pode até ser caixa alta, pode ser também caixa alta, não tem problema. Pode ser com a letra de caixa alta, sem nenhum problema. Pode ser. A OAB também pode ser? Pode. É porque eu sou escrevo formal, então seria muito complicado. A gente continua tentando entender assim na prática como é que seria, entendeu? Tipo, eu advogando, por exemplo, escrever não é pra minha mesmo, normal. Às vezes eu vou digitar, porque a tecnologia vem substituindo cada dia que passa. Então você não vê a didática muito complicada lá na frente, entendeu? Sim. Às vezes, por exemplo, eu pretendo, mas tem outras pessoas, como um tio meu que formou aí na FAMEC, aí a filha dele já tinha OAB, e ele formou,
tinha interesse nenhum, mas ó, desde quando ele estava pensando em trabalhar com filho, entendeu? Eu acho que depende muito do interesse de cada um, né? O que cada um espera. Se ele fizer perguntas, se pode ser atrativo ou não, porque de qualquer forma eu sei que eu vou ler, posso fazer digitado pelo uso, mas isso aqui eu vou acabar lendo, entendeu? Acabar entendendo o assunto e discutindo com o filho. Ok. Para encerrar a aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Eu posso até Publicidade repetir. enganosa seria aquela questão daquele posto de gasolina que você falou, que às vezes é BR, mas tem lá um PP, por exemplo, que não é BR, seria isso? Isso, também. Você vai ter duas diferenças, né? A publicidade enganosa está no artigo 37, vocês podem abrir aí, tá? E uma se diferencia da outra nos seus parágrafos 1º e 2º. É proibida... CTC, né? É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Quando é que ela vai ser enganosa, certo? Como o próprio nome já fala, quando ela tenta induzir a erro o consumidor. Seja através de característica, qualidade, quantidade, propriedade. Então imagina, você compra um frango no mercado e tá lá, 1 quilo de frango. Quando você vai desgelar o frango, vira 600 gramas de frango. Então, aquela publicidade estava sendo o quê? Enganosa. Então, aquela marca não vende 1 quilo. Ela induz você a erro. Certo? Peixe merluza é assim, é danado para isso aí. Então, toda propaganda, toda publicidade, melhor dizendo, olha eu errando aí, né? Toda publicidade que ela usa de informações, seja de modo inteiro, né, ou parcial, informação falsa que induz o consumidor a erro, ainda que seja por omissão, ou seja, ainda que ela não queira fazer aquilo, mas ela deu a entender aquilo, ela responde por isso. Agora, quando é que vai ser abusiva a publicidade? Aí é mais grave ainda, né? É quando ela estará utilizando a publicidade de modo discriminatório, que vai incitar a pessoa à violência, que vai explorar o medo ou a superstição da pessoa, que vai se aproveitar da deficiência de julgamento da criança, que vai desrespeitar valores ambientais. Quer ver uma coisa? Quando o McDonald's fazia o McLanche Feliz e associava o hambúrguer a um brinquedo, isso é abusivo. Porque você está incitando a criança, que não tem discernimento formado muito bom, a comprar o hambúrguer, não pelo hambúrguer, mas pelo brinquedo. Quando você, deixa eu ver, explora o medo, né? Vamos supor agora, imagina a propaganda de máscaras. Você usa o momento que o Brasil e o mundo passa da pandemia e diz, olha, cuidado, todos estão desse vírus. E aí bota uma foto, um monte de caixão, pessoas sendo enterradas, né? Comprem a máscara na marca tal. Comprem a máscara. O que é isso, minha gente? Propaganda abusiva. Porque Aquela da você Cup Batom está seria. explorando. Oi? Aquela da Cup Batom seria abusiva, assim. Aquela, por exemplo, Houve uma o livro que seria o livro que iria sair aí para as crianças, tinha histórias meio abusivas, algumas coisas assim, foi proibido lá também, seria isso. Você não pode se aproveitar nem da idade da criança para você fazer isso. Você não pode induzir, e você se aproveitar do medo, né, daquele momento. Por isso que você não está vendo propaganda de máscara na televisão, porque senão elas seriam acusadas de estarem se aproveitando do medo das pessoas para lucrar. Não pode. Desrespeitar valores ambientais, não pode. Isso é óbvio, né? Ou seja, toda publicidade que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e segurança vai ser propaganda abusiva, certo? Professor, Fala, Barroso. Oi. o governo estava vinculando
queria vincular uma campanha, o Brasil não pode parar. E aí, isso aí, né? Vai ter uma publicidade. E poderia causar risco à saúde da população. Não sei se você Gostei se da recorda, no início da aula nós falamos sobre publicidade e propaganda, né? Nesse caso, não seria publicidade, seria uma propaganda, certo? possível. Não estaria enquadrado nesse nosso estudo aqui do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? A propaganda do presidente, do governo federal, ela quis implantar uma ideologia de que, qual a ideologia que eles querem, qual a mensagem que eles querem cultivar em você, querem te convencer, né? Que se o país parar a economia, você vai sofrer mais os efeitos dessa crise do coronavírus. Então eles quiseram incutir na população, no seu eleitorado, em especial quem votou nele, né? Angariar mais pessoas favoráveis à flexibilização desse movimento que parou tudo. Entende? Então, o alvo da propaganda não é vender produto nenhum. É só te convencer a ser mais um aliado da sua ideologia. Olha, rapaz. Você quer nos convencer a criar gato, é? Isso é uma merchandising. Tá trabalhando para pedigree aí. Eu gosto de animal também. Gosto bastante de animal. Aqui na rua nós temos 2. A gente cria 2 da rua. Que não vivem aqui em casa, que moram em apartamento, mas nós criamos ele na rua. Então a gente todo dia da alimentação, gasta com remédio, e sobe aqui no apartamento, brinca, depois desce. E já é o 6º ou 7º gato que a gente cria já aqui. Já se apegou e cachorro é a mesma coisa, cachorro mesma coisa. Mas que bom. Gente, então vou encerrar a aula por causa do tempo, já passamos já em mais de 30 minutos a aula. Agora, como é? Repete aí, Jackson. Não, é que estava tendo a live de Marília Mendonça, mas para mim foi melhor. Aquela mulher que está tendo a live aí hoje. A live de Marília Mendonça que ele tá falando. Mas a live boa vai ser amanhã, viu? A live de Bruno e Marrone. Sexta-feira tem KLB, é melhor ainda. Aí vai faltar ar, não dá. KLB nessa crise coronavírus que vai devolver o meu. É o melhor sexta-feira. Tá, gente, eu vou lá, porque tá gravando aqui, a gente tá conversando, tá gravando, para depois não puxar minha orelha. Eu vou aprender a olhar só para cá. É mania de eu quero me ver, quero ver você, quero ver o outro também. Tem que olhar para a televisão, porque aqui tá aí. Deixa eu ver se tá puxar. Eu acho que eu vou pedir para parar de gravar essas aulas, porque, tipo, imagina como é que vai ficar a minha cara, ó, eu olhando para baixo, olhando para o lado, para o outro. Eu fico puxando o notebook aqui. Vou ficar estrábico desse jeito. Beleza. Bom descanso para vocês. Vão ler os textos que são bem legais, tá bom? Valeu, professor. Um abraço aí. Boa noite. Valeu, Jackson. Um abração. Um abraço, Thiago aí. Tchau. Tchau.